E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. 8 das 10 maiores empresas do Japão anunciaram redução de preços. E as 4 maiores companhias de gás também anunciaram redução de preço. Só que tem região que não vai ter redução de preço, tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como vai ficar essa redução de preço em agosto. Isso vai valer para agosto. Tá certo? Não é agosto de Deus não, tá? É agosto mesmo. Então, se você levar em conta, tá? Só vou fazer um pequeno, como é que se fala assim, um pequeno comentário antes. Se você levar em conta para você juntar dinheiro no Japão, não é só a questão salarial, tá? Então você tem que levar em conta também custo de vida. Então não adianta muito. Um grande exemplo, quando eu morava em Mie, lá em Iga, né, na cidade dos ninjas, o custo com comida lá era muito alto. Então é aquela velha história. Em comparação com outros locais, ali era muito caro. Então não adianta você ganhar bastante se você gasta muito com comida. Aí você não pode esquecer também que depois vem os impostos e etc. Tá? Muita gente não sabe. Região que neva muito, o imposto da prefeitura vem mais alto. Porque eles têm certos gastos ali, então eles jogam aqueles gastos da limpeza pública, no caso da neve, nas pessoas, tá? Não existe almoço de graça, tá? Então tem que se levar muito em conta, tá? Esse tipo de coisa hoje em dia, porque como a situação, como é que se fala, do dinheiro não está rendendo, vocês viram que o dólar chegou a 144 e ele já rompeu a primeira metade do 144. Ele chegou a 144,62. Então daqui a pouco ele vai chegar na casa de 145. Então você vê que está rendendo dinheiro, o dinheiro não está rendendo. Está valendo a pena mandar dinheiro para o Brasil? Não está valendo a pena, mas de novo. Porque você trabalha muito para receber pouco lá, quando você faz a remessa. Então você vê que tem que fazer seu dinheiro render de alguma forma e segurar seu dinheiro aqui de alguma forma, por enquanto. Mas aquela parte, o mercado ele é muito flexível. Tá? E ele é muito volátil também, então tem que ficar esperto. É aquela velha história. Quem acompanha o canal deve se lembrar que tempos atrás eu havia falado do Bitcoin, né? Meus Bitcoins estavam tudo presos. Consegui vender todos. Bitcoin bateu uma nova alta. Lucrão, só alegria, mas é aquela velha história. O que eu ganhei de lucro ali demorou, porque ficou alguns meses com ele preso ali. Que o que poderia estar rendendo, dividendos no caso, se eu tivesse aplicado no Tesouro Direto, alguma coisa. Claro que o meu ganho direto com o Bitcoin foi muito maior do que o rendimento. Valeu a pena? Dependendo, valeu a pena. Mas, de qualquer maneira, são situações, como é que se fala assim, que não dá para você prever. Tá? Então, se você não pode arriscar dinheiro ali, que você saiba que vai te fazer falta. Tá? Então, tem que se tomar um certo cuidado? Tem que se tomar um certo cuidado. Você vê que eu consegui um certo lucro agora, o que vai me ajudar muito nessa situação. Tá? Na situação que eu estou agora. Mas vida que se segue, vamos lá. As maiores empresas de energia elétrica anunciaram que as contas de energia elétrica para agosto desse ano reduzirão o preço, no caso 8 das 10, tá? Devido à recente queda nos preços dos combustíveis. De acordo com o anúncio de cada empresa, a tarifa regulada para as residências com muitos assinantes, que será cobrada em agosto deste ano, será menor que o mês anterior para as residências de uso médio. Não esquecendo que em junho agora teve aumento dessas mesmas 8 das 10 empresas. Tá? Só que mudou um pouco, tá? Igual, por exemplo, a região que eu moro, que é a região de Tokai, não teve aumento agora em junho, mas teve empresas em outras regiões que aumentaram. Por isso que eu falo, tem que se levar em conta muito a região que você mora, tá? Para você fazer seu dinheiro render, tá? Fica muito esperto nisso. De acordo com o anúncio de cada empresa, a tarifa regulada, bom, isso aí. A tarifa regulada para os residentes será cobrada em agosto, tá? Como eu já havia lido. Então vamos começar aqui com as reduções, tá? No caso de Hokkaido, vai ter uma diminuição de 211 ienes. A Tohoku Electric Power, 338 ienes. A Chubo, é a jurisdição onde eu moro,
242 ienes. A Hokuriku Electric Power, no caso, vai reduzir em 240 ienes. A Chugoku Electric Power em 353 ienes. A Shikoku Electric Power em 239 ienes. E a Okinawa Electric Power vai reduzir em 473 ienes. Então, se na região que você mora não foi falado, então você já sabe que vai ter que amargar o aumento. Isso ocorre principalmente porque o preço do gás, né, o gás natural, o liquefeito, e o do carvão, que são os combustíveis para fazer a geração da termoelétrica ali, né, caíram. Por outro lado, em Kansai, em casa, a Kansai Electric Power e a Kyushu Electric Power não vão ter redução. Então, se você mora nessa região, você vai continuar amargando preços altos no DENK. Mas é aquela velha história. O preço caiu agora? Caiu. Tá? Vamos levantar a mão para o céu? Sim. Mas chegando o inverno, dependendo, pode ser que suba de novo. Tá? E você sabe como é que tem a situação da guerra. Graças a Deus, deu aquela rebelião por lado de lá, parece que a coisa deu uma amansada. Só que, por outro lado, o Putin ele já jogou uma outra coisa. Parece que ele não vai renovar, tá? Diz a lenda, não sei se é verdade, nas notícias que estão saindo, que ele não vai renovar aquele tratado de exportação de grãos da Ucrânia. Se isso acontecer, você já sabe o que vai acontecer, né? Parte de grãos, as commodities, de grãos, farinha, etc., vai tudo subir de preço de novo. Então, já vai ficando espertinho aí, independente de qualquer maneira da inflação. Você viu que o dólar chegou a 144,62 no Japão. Ele rompeu a primeira metade. Então, para romper a segunda metade e subir para 145, pouco custa. Porque geralmente quando bate a barreira, ele fica no valor e na primeira metade. Quando ele rompe a primeira metade, é sinal que ele já vai descambar para a segunda metade. Tá? Então vamos torcer para não chegar a 145, porque senão o dinheiro não vai render, principalmente as pessoas que precisam mandar dinheiro para o Brasil. O dinheiro não rende, porque você manda muito e recebe pouco lá. Principalmente com essa variação de câmbio que está tendo no Brasil agora também. Você vê que o Brasil caiu bastante o dólar. Então você vê que você manda daqui X e chega lá menos 2x, é complicado. Então você vê que o dinheiro não está rendendo. A mesma coisa, o dinheiro aqui dentro. Muitas pessoas vêm para cá e esquecem que o gasto daqui é iene. Só que muitos produtos que são vendidos aqui dentro, as pessoas, no caso assim, as empresas compram em dólar. Então quanto mais alto o dólar, já sabe o problema que dá. Tanto que teve uma reunião dos presidentes dos bancos centrais. Aí juntou o presidente do Banco Central japonês, da parte europeia ali e dos Estados Unidos. Tá? Então cada um estava defendendo o seu ponto de vista ali, nessa parte da inflação e etc. O Ueda ele já avisou que ele não vai fazer nada, ele vai deixar o pau torar. Então, como é que se diz? Como o custo para baixar o dólar ou para segurar o dólar no Japão sai muito caro, eles não vão fazer muita coisa. Ele já falou ali naquela reunião também. Quem assistiu essa reunião dos chefes, dos presidentes dos bancos centrais, deve ter visto, ou deve ter reparado o que o Ueda falou. Então tem que se tomar cuidado muito hoje em dia. Por isso que eu falo, já falei nos outros vídeos, vou falar nesse de novo. Tem dinheiro? Invista de alguma maneira. Tá? Não deixa dinheiro parado, porque ultimamente a coisa está meio complicada. Eu não sei se vocês repararam, o governo ele não soltou o boletim de número de desempregados esse mês. Ele tinha o número na mão? Ele tinha os números na mão. Porque no último boletim sobre o número de desempregados que eu soltei, o governo já tinha dado a entender ali, é só ler as entrelinhas, que ele já tinha os números. Ele soltou, ele não soltou. Então é aquela velha história, tomar cuidado. A Sony anunciou, tá? Disse eu vou trazer para um outro vídeo, que ele vai fechar uma fábrica.
Então já dá para você... Eu só não vou falar a região porque eu não lembro de cabeça agora. Eu sei que ela anunciou o fechamento de uma fábrica aqui no Japão. E eles vão transferir todo mundo, parece, se eu não estou enganado, para uma fábrica em Haiti. Então você vê que vai ter região que vai ter maior desemprego. E aí? Tá. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa aí acontecendo. Se as empresas grandes que têm uma certa noção estão fazendo downsizing. Se elas estão fazendo downsizing, por que eu e você, dependendo que está numa situação meio complicada, nós não vamos fazer também nos nossos gastos, nos nossos custos? Tá? Temos que fazer. Por isso que no último shorts que eu soltei, eu mostrei macarrão ali a 10 ienes. Macarrão de udon. Aquele macarrão de udon ali é só você esquentar aquele macarrão. Então, dependendo do que você comprar para fazer de topingo, tá? Você consegue fazer uma refeição a menos de 50 ienes. Japonês, mas como é que você consegue essa matemática de menos 50 ienes? Porque você junta o macarrão, o pó, para você fazer o caldinho ali, você vai pegar a caixa com 8 ou 10, dependendo do que você comprar do seu sabor. Você não precisa usar só o, como é que se fala? O udon, o pó de udon ali, no caso assim, para você fazer a sopa. Você pode usar outras sopas. Eu uso muito sopa de consomê para fazer. Aquela onion consomê, sopa de cebola com consomê. Pô, o troço fica uma delícia. Você vai pegar aquela caixa e dividir pelo número de unidades que tem dentro. Né? Então é a mesma coisa. Tsukemono, lakyoku, coisas que saem baratas também. Você vai pegar aquilo ali e você vai fracionar pela quantidade de número de refeições que você quer. Em cima daquilo ali dá para você ter uma ideia de quanto você está gastando. Por isso que eu falo, você consegue fazer refeições a menos de 50 ienes com a parte nutricional boa. Não precisa ser uma parte nutricional capenga. Mas é aquela velha história, questão de cálculos. Tá? Então, dá para se comer bem ainda no Japão, tá? A baixo custo. Só que é aquela velha história, se a pessoa tiver frescura para comer, ou não comer as coisas japonesas, fica complicado. Japonês, mas tem gente que mora no Japão que não come coisa japonesa? Sim. Conheço vários. Tá? Então, por isso que eu falo, não pode ter certa frescura, porque se tiver, não consegue fazer, como é que se fala assim, redução de gastos. E nisso já dá para você sacar para mais bem. Então não adianta você ter uma planilha de gastos se você não tem condições de fazer redução de gastos. Né? Então tem que se levar certas coisas na cabeça. Mas vamos lá, só para finalizar o vídeo. Parte do gás. Os preços do gás nas cidades cairão, tá? Em todas as 4 principais empresas. Além disso, a conta de gás nas cidades para agosto, tá? Ficarão mais baratas do que em julho. Então vamos lá, no caso da Tokyo Gas, vai cair 270 ienes. A Osaka Gas vai cair 273 ienes. A Toho Gas vai cair em 284 ienes. A Seibu Gas vai cair em 207 ienes. Não esquecendo que isso aqui é uma redução média. Tá? Então já dá para você ter uma ideia. Ó, igual no caso de Tóquio. O uso médio, tá, vai ficar em 5.106 ienes, no caso do gás. Tá? No caso de Osaka, 5.657. No caso da Torre, na jurisdição da Torre, vai ficar em 6.255 ienes. E no caso da Seibu, vai ficar em 6.002 ienes, uso médio. Tá? Então, com essas reduções, 270, 273, 284, 207, vai ter esse uso médio. Vai dar um alívio? Pô, espero que sim. Igual, por exemplo, aqui em casa, eu reduzi a conta de energia ao mínimo que deu. Então, eu pago uma média de 6.000, 7.000 o DENK. Só que, em contrapartida, o gás, aqui em casa a gente cozinha. Tá? Mal a gente cozinha assim. Faz refeições muito elaboradas usando gás. É mais a parte de DENK. Assim. Então, a gente, como é que se diz? Tem procurado gastar muito pouco gás, mais para o banho. E o banho é bem rápido também, por sinal. Tá vindo 12, 13 mil de gás.
Eu não sei aonde você mora, mas aonde que eu moro aqui, nessa parte de gás, está muito caro, está muito absurdo. Tá? Geralmente uma média. Isso porque eu mudei de prédio, né? Igual quando eu estava na kitnet ali, eu pagava... Só para você ter uma ideia, quando eu estava na kitnet, eu pagava uma média de 6 mil, 7 mil de gás. Isso quando chegava no inverno, dependendo, 9, 10. Agora que eu mudei para esse apartamento de dois cômodos, eu não sei o que tem. É 12, 13. E os hábitos são os mesmos. Então tem que ser, isso no caso do gás, o D que eu consegui dar uma reduzida. No outro prédio, eu não sei se tem cambalacho no prédio, porque não sei se a parte de empreiteira tem cambalacho. No outro ali, o gás era mais baixo, mas o DENC vinha um pouco mais alto. Aqui não, o DENC está vindo um pouco mais baixo. Só que enquanto a partir do gás está vindo mais alto. Então parece que tem cambalacho de empreiteira? Parece que tem. Tá? Então por mais que você faça como é que se fala assim, certas medidas, parece que a empreiteira não quer deixar de ter seu ganho. Então ela vai repassando, como é que se fala assim, certos gastos. Mas de qualquer maneira, no gasto do gás estava muito alto. Tá? Então com essa redução do preço do gás, vai me dar um alívio muito grande, principalmente eu que estou numa situação meio complicada. Aquilo que eu já falei em outro vídeo, minha esposa recebeu 66 mil ienes para você pagar telefone, internet, roquete de carro, tá? Combustível de carro, e ter que comer também. Não esqueça que tem produto de limpeza para comprar. Com 66 mil ienes é complicado, demais. Tá? Por isso que agora é a hora que, no meu caso aqui, na minha família, que eu e minha esposa, nós temos que fazer, como é que se fala assim, uma renovação de vida. Até porque, fazendo essa renovação de vida, depois quando a situação melhorar, de alguma maneira, ou seja, trocando de emprego, ou a situação do Japão em si deu uma melhorada, ou no caso da fábrica dela deu uma melhorada, se a gente manter essa redução de gastos que nós fizemos, nós vamos conseguir juntar dinheiro. Japonês, com a situação que está no Japão, dá para juntar dinheiro? Dependendo da situação, dá. Mas você precisa ser muito espartano com seus gastos. Eu falo isso por experiência própria. Tá? Porque eu estou aqui. Tá? Estou aqui junto com você aqui no Japão. Estou passando os mesmos perrengues. Então é aquela velha história. Se um consegue, por que o outro não consegue também? Ah, japonês, mas você não tem filhos. Só que é aquela velha história. Eu não tenho filhos, só que eu não trabalho, é só o salário da minha esposa. Japonês, o que você ganha no YouTube? Primeiro que o que eu ganho no YouTube, você dá risada. A minha média, como é que tu fala assim, mensal é $20. O que eu faço com $20 no Japão? E outra, meu resgate não é no Japão, meu resgate é no Brasil. Tá? Quando eu consigo fazer o resgate. Eu consigo fazer o resgate do dinheiro do YouTube uma vez só por ano. Tá? Então já dá para você ter... E o dinheiro não vem para cá, vem para o Japão, vai para o Brasil. Eu pego esse dinheiro e eu invisto tudo esse dinheiro. Tá? Se eu não investo tudo, dependendo da situação, porque às vezes a família da minha esposa está numa situação complicada, ou eu quero fazer algum investimentozinho pequeno, eu redireciono, mas investimento que eu falo assim, de cunho pessoal, tá? Não de cunho financeiro. Então eu retiro um pouco, ou vou ajudar a família da minha esposa, alguma coisa assim. Tá, mas tirando esse tipo de coisa, geralmente eu invisto tudo esse dinheiro. E para quem faz o resgate de uma vez só por ano, é muito pouco. Tá? Por isso que dependendo, eu nem considero os ganhos que eu ganho aqui no YouTube. Eu faço esses vídeos aqui por amor a você. Tá? Para te passar as situações, para você poder ficar ciente da situação e poder tomar certas decisões e providências antes que a bomba estoure. Porque quando se esperar só para chegar à época que a bomba estourou para tomar a providência, lascou. Muita gente entra em endividamento de cartão de crédito por causa disso. Porque não consegue fazer controle de gastos. E não bate com a ideia de quanto vai vir de salarial. Porque aqui no Japão, a média salarial ela varia muito. Então, se a pessoa não consegue fazer certos prospectos, ela entra em endividamento. E endividamento de cartão é bola de neve. Aí você junta endividamento de cartão, com endividamento de prefeitura e com endividamento aqui e ali. Faz sentido ficar vivendo no Japão à base de endividamentos? Se o seu, geralmente, pelo menos 80%, 90%
da meta das pessoas que vieram para o Japão, o que é? A juntar dinheiro para ter alguma coisa no Brasil. Aí chega aqui e entra em endividamento. Faz sentido um troço desse? E é isso que eu tento evitar com meus vídeos. Com o vídeo que eu faço para você. Que você entre em endividamento de alguma maneira. Mas é aquela velha história. Eu dou certas dicas. Eu dou certas informações que estão acontecendo no mercado. O que você vai fazer é critério seu. Tá? Aí é aquela velha história. Muito da experiência, muito de aprendizado só vem à base da dor. Em meus vídeos eu tento trazer para você aqui, para você não ter que passar essa dor do aprendizado. Mas se tiver que passar, não tem jeito. Tá? Mas é isso aí, família. O vídeo ficou compridinho. Coloquei um pouco assim, né? É bem grande. Coloquei um pouco como é que se fala? De algumas explanações, mas espero que te ajude de alguma maneira. Tá? Por mais que a situação esteja ruim, dependendo da situação ainda dá para juntar dinheiro, dependendo da forma, dá. Igual o meu, só para finalizar. Esses meses para frente agora não vou conseguir juntar com esse valor salarial, mas aquilo que eu falei, depois que a coisa começar a melhorar e nós continuarmos seguindo com essa ideia espartana que nós fizemos aqui em casa de redução de gastos, vai dar para juntar? Vai. Nem que seja 5 mil por mês, mas vai dar. 1 é melhor que 0. Pensa nisso. Tá certo? E Maido. De novo essa miséria não quer desligar. Mas safadeza.